Queridos padres, queridos paroquianos, a oração da coleta do 27º domingo do tempo comum, oração essa que nós estamos rezando desde domingo, apresenta para nós o rosto de Deus que é Pai, mencionado na oração que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, mas apresenta o rosto de um Pai extremamente bondoso. Diz assim: ó Deus, no vosso imenso amor de Pai, nos concedeis muito mais do que pedimos e merecemos. Essa frase nos ajuda a rezar, porque com certeza todos nós nos encontramos diante dessa verdade. Muitas coisas que nós pedimos ao longo desse cerco de Jericó não expressam as tantas graças que nós recebemos diariamente. Se nós olharmos um pouco só para o dia de hoje, tem tantas coisas que nós recebemos de Deus e que a gente não pediu. Sorte a nossa de que Deus não dá só o que nós pedimos e só o que nós merecemos. Porque nós nem vivos estaríamos e talvez não teríamos recebido tantas graças e bênçãos que nós temos recebido. Porque nós pedimos tantas coisas que nós achamos importante e outras coisas que nós já nos acostumamos a receber e ganhar todo dia, já nem o reconhecemos mais como bondade de Deus. Então, a primeira reflexão desta noite é exatamente esta atenção, à bondade, à ternura de Deus, que nos concede muito mais do que nós pedimos e do que nós merecemos. Só com esta frase já daria para fazer mais um cerco de Jericó, para colocar tantos agradecimentos, para estar atento a tantos sinais desta ternura de Deus que é nosso Pai. Que isso sirva para nós como um incentivo à oração pessoal a partir desse texto da oração da coleta. No Evangelho diz que Jesus estava rezando num certo lugar. E depois que ele terminou de rezar, ele ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, aqui no texto de Lucas mais sintético. Ao longo dessa semana, normalmente o padre motivava assim: venha hoje, amanhã, durante essa semana, rezar, fazer a sua oração, tirar um tempo para estar na presença de Deus. Desde o momento que eu comecei a rezar um pouco esse Evangelho, ficava pensando, nós tivemos uma graça tão importante, tão significativa nesse cerco de Jericó, que aliás é sempre na nossa vida, de olharmos Cristo rezando. O que nós ouvimos no Evangelho, que Jesus subiu ao monte para rezar, é a experiência que nós fizemos aqui. Se nós viemos rezar todos os dias, talvez a única pessoa que nós encontramos aqui em todos os momentos que nós viemos foi Jesus, que estava exatamente rezando e intercedendo por nós ao seu Pai. Nós, quando olhamos aquela imagem de Jesus orante, uma imagem tão expressiva, tão significativa da nossa fé, pois bem, nós olhamos este Cristo aqui uma semana, neste monte, na igreja matriz, rezando por cada um de nós, apresentando as nossas intenções ao Pai. E também queremos agradecer por esta fidelidade, essa constância de Cristo, que não se cansa de rezar por nós e não se cansa de nos acolher. E a oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou, como outrora ensinou aos discípulos, é exatamente a oração que nós colocamos em prática ao longo desses dias. Retomando as 3 urnas, que até há pouco estava aqui conosco, nós santificamos o nome de Deus que é nosso Pai em cada agradecimento, cada louvor, cada prece de gratidão que nós elevamos a Deus. Cada papel que era colocado naquela urna de ação de graças era santificar o nome de Deus, porque era reconhecê-lo como autor
desta graça que recebemos. Nós, na oração do pedido, nas tantas súplicas que nós fizemos, por nós e pelos outros, exatamente estávamos como que realizando: dá-nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, dai-nos a graça diária que nós precisamos para viver bem. E quando nós aprendemos de Jesus a rezar, perdoai-nos os nossos pecados, ali estavam os nossos pecados, o confessionário diariamente aberto para a nossa confissão, para realizar essa experiência do amor de Deus. E em síntese, nos tantos pedidos, sobretudo aqueles gerais, pelo nosso país, as eleições, pela igreja, pelas vocações, pela superação da violência no tema da campanha da fraternidade, como que nós fizemos uma síntese desse grande pedido da oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Queremos o reino de Deus em nosso país, que comece com as eleições. Queremos o reino de Deus nas nossas estradas, pedindo a paz no trânsito, nas nossas famílias, pedindo a paz nas famílias. Queremos o reino de Deus que é construído pela igreja, através do Papa, do Bispo, das vocações pelas quais nós rezamos. Então a oração do Pai Nosso, que aqui nós tantas vezes repetimos nesses dias e continuaremos fazendo na nossa vida pessoal, foi o que nós realizamos como comunidade paroquial. E para terminar, o cerco de Jericó não termina hoje. Se estende no compromisso que nós assumimos à luz do Evangelho. Se Jesus estava no monte rezando e quando desceu ensinou os seus discípulos, essa é a nossa missão. Ao sair hoje, depois desta caminhada espiritual, seremos convidados a ensinar os outros a rezarem, a incentivar os outros a cultivarem uma vida de espiritualidade, a motivar outros a virem aqui, participarem das missas, dos momentos de adoração ao Santíssimo toda quinta-feira, toda primeira sexta, e outros momentos quando nós viemos aqui na Capela do Santíssimo rezar. Por isso, nessa celebração, nós queremos, mais uma vez, numa prece silenciosa, agradecer a Deus pela sua bondade e pedir a graça de viver a oração do Pai Nosso, que hoje o Senhor nos ensina.